Pessoal, olá! Então estamos de volta aqui para mais essa aula. A gente está começando a chegar aí na reta final do nosso curso. Nós já vimos os dois primeiros vídeos que falam de reservatório. Um que apresenta ali uma classificação, uma introdução, uma definição, que eu acho que é muito importante porque vai desmistificar aquela crença de que o reservatório tem como principal finalidade reservar, e na verdade essa nem é a principal finalidade dele, embora também seja uma vantagem dele, tá? Mas o reservatório tem outras principais finalidades. A principal de todas é realmente fazer aquela regularização, né, entre a vazão que entra, que é a vazão de adução, e o consumo, que é a vazão que deixa, que abandona, que sai do reservatório, né? No segundo momento a gente viu o dimensionamento dele, né? A gente não viu esse dimensionamento completo. A gente definiu que é a reserva de equilíbrio, que é o volume útil, né? A reserva, o volume de emergência, o volume anti-incêndio também. A gente viu ali, fez algumas questões bem interessantes sobre reservatório. E ficou para essa terceira parte uma complementação. Quais são os órgãos acessórios, quais são os detalhamentos de projeto que tem que ter num reservatório, ok? Então vamos direto ao ponto, espero que não seja uma aula tão longa essa. Vamos para frente. Então, parte 2 fala de vórtices, que é algo que eu tenho falado muito ao longo das nossas aulas, né? Todas elas, extraoficialmente, eu falei de vórtice lá em captação, eu falei de vórtice no poço de sucção, lá em estações elevatórias, mas agora, finalmente, aqui é o momento em que eu formalizo o conhecimento sobre vórtice, tá? Então, vamos lá. Então, eu falo de vórtices, acessórios e como é que se dá a operação de um reservatório, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, a questão do centro de reservação. É um local onde se reúnem as obras dos reservatórios e outras instalações necessárias ao seu funcionamento. Eu até comentei já com vocês, e não foi só uma vez, que aquele reservatório que fica, inclusive na propriedade, no terreno da UFES, ao lado do bloco do centro de engenharias, da sala, ao lado do meu gabinete, né, do bloco de professores, aquilo ali é um centro de reservação. Ali você vai encontrar uma torre, mas você vai encontrar também ali um reservatório enterrado e uma estaçãozinha elevatória, bobeamento, ok? Bom, então segue em planta dois exemplos de centro de reservação que na verdade a gente já está bem acostumado, né? Você tem a tubulação que chega no reservatório, que provavelmente é uma adutora de água tratada que está vindo da ETA, né? Dessa adutora, notem que ele distribui a vazão aqui para esses dois reservatórios bem grandes, tá? E esses dois reservatórios, eles têm como saída, ó, esse aqui é a entrada, ó, a entrada, né? E eles têm como saída uma tubulação que dá para uma espécie de barrilete, né? Uma tubulação única que dá aí para distribuição, tá? Então, a grosso modo, é isso. Nós já vimos questões, inclusive na primeira prova, onde eu apresentava na primeira questão da primeira prova um centro de reservação, né? Aquela questão era uma questãozinha de concepção, para você analisar possíveis concepções, tá? Bom, passando para frente, ó, eu tenho aqui reservatórios que podem ser retangulares também, só que divididos em duas câmaras. Aqui, veja que eu tenho a entrada, né? E aqui eu tenho uma saídazinha que dá para distribuição, ok? Bom, começando a complicar um pouquinho mais, né? Eu tenho a entrada, sempre começo pela entrada, na entrada ele se divide numa entrada para cá e numa entrada para cá, tá? E aí, na saída, ele dá aqui para um elevatório. Por que para um elevatório? Porque notem que você tem um reservatóriozinho aqui que é apoiado, né? Então, sabe o que é isso daqui? Me diga você, eu fiquei calado nesse outro slide aqui, ó, mas sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um poço de sucção, tá? A água vai cair desse reservatório para um ponto mais baixo para mandar provavelmente aí para uma estação elevatória, né? Aí eu tenho a estação elevatória recebendo água daqui, tá? Para finalmente mandar para uma torre, que vai para uma zona alta. E essa região aqui, que não manda para a torre, tá? Que não manda para a torre, essa região aqui, certo? É a região de saída para a zona baixa. Veja que a zona baixa tanto é abastecida por um, quanto também pelo outro, tá? Bom, então, vórtices em reservatórios. Já apresentamos aí alguns esquemas sobre
centro de reservação, né? Já sabemos o que é um centro de reservação. Vamos finalmente compreender oficialmente agora, embora eu tenha certeza que vocês já sabem o que é vórtice, a gente vai compreender o que é o vórtice. A saída de água do reservatório, tá? Embora seja apenas uma parte do reservatório, é um dos componentes de maior importância. Por quê? Porque é na saída que pode acontecer a turbulência, que pode acontecer a incorporação de determinada massa de ar dentro da água devido ao revolvimento, tá? Então, pois nela acontecem os fenômenos hidráulicos de formação de vórtices. Então, daí eu tenho que ter cuidado com essa saída, tá? A entrada de ar de vórtices poderá causar problemas como diminuição da vazão nas adutoras. É algo, pessoal, isso aqui é algo que eu estou lendo meio que por obrigação, porque você já estudou cavitação, você já estudou lá na captação também, você já sabe que o ar prejudica de todas as formas e você já sabe como que o ar prejudica o sistema hidráulico, tá? Então, o que é que ocorre? A diminuição na vazão das adutoras. Por quê? Porque eu passo a ter uma massa de ar se concentrando, né, uma bolha, um bolsão se concentrando numa determinada região e nessa região eu vou ter uma perda de carga localizada naquela região muito grande, né? Então, nós vamos ter uma mudança muito severa na linha piezométrica e eu já mostrei isso daí para vocês num capítulo que falava de, eu acho que era o último capítulo de adutora, de acessórios de adutora, naquele capítulo que eu falava de ar em adutora, operação de enchimento, operação de esvaziamento, tá? Ali a gente mostra algumas linhas piezométricas mostrando o que é que o ar faz, seja ele com ressalto, a linha piezométrica cai de uma forma, seja ele sem ressalto, cai de outra forma, tá? Então, veja novamente aqueles slides lá que você vai ver o comportamento do ar dentro do sistema. Na verdade, o comportamento da água quando contém ar dentro do sistema, tá? Então, redução da capacidade de armazenamento do reservatório, diminuição da eficiência e vazão da bomba, acho que não precisa explicar, né? Vibração e cavitação da bomba. Por isso que eu digo, de agora em diante, vocês não têm mais o direito, vocês perderam esse direito de ter um olhar leigo sobre determinadas coisas, de ter uma visão popular. Vocês têm que ter uma visão técnica, né? Vocês têm essa obrigação, não é mais uma opção para vocês isso. Então vocês têm que desmistificar aquele paradigma toda vez que alguém diz assim: ah, a concessionária está me roubando na conta, porque ela coloca muito ar no sistema de propósito para não vender água e vender ar. Não, isso é uma grande bobagem, né? A concessionária nunca vai fazer isso, porque tudo isso daqui, quem vai pagar é a concessionária, né? O prejuízo é da concessionária. E esse prejuízo ele pode ser enorme, como a gente já sabe, pode provocar um transite hidráulico, pode parar uma bomba, pode deixar uma população inteira sem água durante um intervalo de tempo muito grande, né? Pode gerar uma série de demandas judiciais aí, né? De ações judiciais na justiça contra a concessionária, pode causar acidente com morte, eu falo isso porque eu também sou engenheiro de segurança, tá? Acidente com relação não só ao trabalhador da empresa que está dando manutenção na bomba ali, mas também ao próprio cidadão que está passando na rua quando uma tubulação rompeu, né? Então isso daí é algo que a concessionária definitivamente não quer. Então nós temos sim a obrigação, nós não temos o direito, nós temos o dever, tá, de ter uma visão técnica sobre a coisa. Você não pode mais, não lhe é mais permitido ter uma visão de quem não tem conhecimento, porque agora você tem conhecimento, tá? Bom, então passando aqui para frente, vamos lá. O procedimento tradicional para evitar a formação de vórtices consiste em se considerar uma submergência mínima. Já falei várias vezes dessa palavra, né? Eu vou mostrar no próximo slide o que é a submergência. Mas a submergência é quando eu tenho aqui o nível da água e eu mergulho a tubulação a uma certa profundidade. A boca da tubulação, ela está ali a uma certa profundidade do nível da água, tá? Então, a essa distância a gente chama de submergência. Por qual motivo? Porque eu tenho aqui o nível da água, ok? Eu tenho aqui o nível da água, aí eu tenho aqui a tubulação que eu vou mergulhar, e essa tubulação, ela vai ter aqui uma certa profundidade, né? Que é a nossa submergência, ok? Aí ela segue aqui, ok, beleza, tá? E aí, o que é que acontece? Na hora que houver a sucção por parte dessa tubulação aqui,
isso aqui vai fazer isso, ó. Tá? Então a água ela vai passar a ter, ó, ela antes estava aqui assim, né? Agora ela vai estar aqui assim, ó. Certo? Então, se ocorre que se essa boca fosse bem aqui assim, ó, o que é que ia acontecer? Ia entrar ar no sistema, tá? Deixa eu colocar o ar de vermelho, tá? Ia entrar ar no sistema. E isso é tudo que eu não quero, tá? Então, essa submergência que nós vamos representar aqui em preto pela letra S, tá? É uma submergência mínima que tem que ser colocado visando a formação do vórtice. Perdão. Visando evitar a formação do vórtice, tá? Então, isso daqui é uma submergência mínima. Para o controle de vórtices nos reservatórios, devem ser considerados dois tipos de saída de água: sem poço de rebaixo e com poço de rebaixo. Nós vamos ver o que é isso daqui, tá? O método para controle de vórtice é feito geralmente através de dois dispositivos simples, apesar do nome ser método, é uma coisa bem simples, é um equipamento, tá? Ou a submergência, ok? Ou a submergência mínima, ou a instalação de um dispositivo supressor de vórtice. Aí você diz, é um dispositivo de alta tecnologia, uma máquina do tempo. Não, é só um obstáculo, tá? É só um obstáculo, é só uma barreira que vai impedir que aquele vórtice formado, que aquela ondulação, com consequente entrada de ar, chegue até a boca da tubulação, tá? Então veja lá, olha só. A escolha da submergência mínima influi nos custos da construção devido à necessidade do aumento do volume de reservação. Lembra que eu falei na aula passada que quando eu for dimensionar o reservatório como um todo, eu não só vou ter a altura útil, né? Eu vou ter a área da secção transversal, que a gente dimensionou no slide anterior, né? na aula anterior, mas eu vou ter uma altura útil. Para dimensionar o volume total do reservatório, para eu saber quantitativo de concreto, de alvenaria, tudo isso, né? Para eu dimensionar a altura total, eu preciso considerar ainda a altura da submergência, tá? E ainda, isso daqui, considerando que isso daqui vai ser o nível da água mínimo, hein? Isso daqui é o nível da água mínimo. E aí, eu ainda tenho uma distânciazinha até o fundo do reservatório. Eu ainda tenho uma profundidadezinha até o fundo do reservatório, que é essa profundidade aqui, ó, que eu tenho que ter para evitar arrastar o lodo, tá? E que eu vou mostrar essa profundidade. Então, notem aqui que tudo vai estar em função do diâmetro da tubulação, ó. Eu tenho aqui uma saída que é lateral, tá? E essa saída, ela tem a tubulação com diâmetro D minúsculo, Dzinho. Porém, há aqui uma abertura, para que essa abertura, com essa curvazinha, para reduzir a perda de carga na saída da água, tá? Ou seja, para reduzir a perda de carga na entrada desta tubulação, tá? Então eu faço esse cantozinho chanfrado, arredondado, tá? Com um diâmetro D, ó, na ponta dele um diâmetro Dzão, tá? Então eu tenho a submergência mínima, nesse caso aqui, que vai até o início da curva, hein? Porque eu não posso permitir que o ar venha aqui no início dessa curvazinha, desse chanfro. Eu não posso permitir isso. Então eu tenho essa submergência, eu tenho mais o diâmetro e eu ainda tenho essa profundidadezinha aqui, que eu vou já falar dela novamente, porque na verdade já foi falado, tá? Em outras aulas, ok? Professor, e nessa outra possibilidade, veja que nessa outra possibilidade, a saída também é lateral, mas eu tenho uma tubulação onde foi colocado aqui uma curva de 90 graus e uma saída com alargamento, né? Com boca alargada. Vejam que eu tenho que ter essa submergência como distância do nível da água mínimo, tá aqui ele, até a boca, até a cota onde está a boca, tá? E quais são esses valores? Aí, vários autores diferentes, eles têm algumas discordâncias. De qualquer maneira, você pode seguir aí, de acordo com a sua preferência, a norma, ou alguns desses autores aí, desde que eles estejam atendendo a norma, tá? Então aqui, essa submergência mínima aqui, segundo Prosser,
ela tem que ser no mínimo 1,5 vezes o diâmetro, tá? No mínimo 1,5 vezes o diâmetro. Que diâmetro? Dzão, ó, o dzão. O diâmetro da largura maior, da mesma forma, o diâmetro da largura maior da boca, tá? Não é o diâmetro da tubulação, que é Dzinho, não, é o diâmetro da abertura da boca, tá? Segundo Itachi, tem que ser maior do que 1,5 Dzinho, tá? Sendo que se 1,5 Dzinho der menor do que 0,5, adotar 0,5. Ou seja, é no mínimo 0,5 e tem que ser maior do que 1,5 Dzinho, com a condição de ser no mínimo 0,5. Então, se 1,5 Dzinho der menor que 50 centímetros, você adota 50 centímetros, tá? Segundo a ANB 590 de 1990, que antecedia a NBR, tá? Ele coloca aqui, ó, maior que 2,5 Dzinho e maior que 0,5 metros. E aí ele vai colocando aí algumas condições. Gordon colocou outro, que esse tipo de cálculo a gente foge porque realmente não é necessário, tá? Ok? Bom, olha aqui, pessoal, alguns dispositivos supressores de vórtices, tá? Olha que interessante, ó. Olha o vórtice acontecendo aqui, ó. Olha o vórtice acontecendo aqui, tá? Essa tubulação vai sugar, né? Isso aqui é uma tubulação de sucção, vai ter uma bombazinha aqui, um elevatório e tal. Então a água vem para cá. A tendência é acontecer esse vórticezinho aqui. Então o que é que eu faço? Eu estico isso daqui, ó, um dispositivozinho aqui, um obstáculo, uma barreira física, para quebrar, para evitar a formação desse vórtice, né? Obviamente, perdão. Se eu fizer isso, eu vou estar perdendo um pouco de volume útil do meu reservatório, tá? Bom, uma outra maneira de fazer também é colocar aqui um flutuador, uma barreira flutuante. Isso daqui, ó, olha que genial. Coloca lá uma barreira flutuante. Ela vai impedir que o vórtice se forme. E aí eu faço a tubulação. A tubulação vem daqui e a entrada é aqui, ó. Não vai entrar, tá? Outra coisa, olha onde é que essa barreira pode ficar, né? Também vai impedir. E isso ainda assim respeitando a submergência mínima, tá? Ainda assim respeitando a submergência mínima. Então significa mais segurança, ok? A obstrução da rotação livre do líquido, que é o vórtice, né? Com a colocação de uma placa ou de uma parede, diminui consideravelmente. É por isso que acontece de se evitar a formação do vórtice, né? Porque diminui consideravelmente a velocidade do vórtice. E, mesmo que o vórtice seja formado, a peça evita a entrada de ar no núcleo do vórtice na tubulação da sucção. Então, o grande lance aqui é evitar a entrada de ar na tubulação de sucção, ok? Bom, tubulações e órgãos acessórios. Essas aqui são as partes que compõem o reservatório. Olha, não tem muita diferença para o que a gente estudou lá nos reservatórios de instalações prediais de água fria. Eu também tenho uma tubulação de entrada, eu também tenho uma tubulação de saída, né, que vai daqui a dar no extravasor, lembra? Também tenho uma tubulação de saída. Eu também tenho uma tubulaçãozinha, uma comunicação, né, que é uma tubulação de ventilação com a atmosfera, para manter a pressão neutra, né, manter a pressão atmosférica no interior do reservatório. Esse reservatório não pode ser pressurizado. Eu também tenho uma tubulação de limpeza, eu também tenho uma tubulação de extravasão, também tenho um extravasor. São os mesmos dispositivos, tá? Então vamos lá. Uma tubulação de entrada, a tomada d'água, uma de saída, de limpeza, extravasor, ventilação. Aí eu tenho, ó, dispositivo de controle de nível, torneira de Boy, que lá eu também tenho, né? Que é quem vai controlar entre o nível da água mínimo e o máximo. Acesso ao interior. Então não tem novidade aqui em relação ao que você estudou lá em instalações hidrossanitárias, né? Tem só realmente uma escala um pouco diferente, porque esses reservatórios aqui são bem maiores do que os reservatórios prediais, tá? Então a escala aqui é o que muda. Então olha só, tubulação de entrada pode ser feita em qualquer posição da altura do reservatório. Tem duas que são mais comuns, tá? A entrada acima do nível da água, que é a entrada livre, ok? Mas, professor, se a entrada for livre, dessa forma aqui, ó, vai haver um vórtice aí, vai haver um tem ar aqui, né? Então vai haver um revolvimento de água. Vai. Porém, a saída é lá embaixo, né? Você tem o mecanismo aqui de evitar, isso aqui é só um esquema, né? Você tem um mecanismo aqui de evitar a formação do vórtice, tá? Então o ar ele sai para a atmosfera.
Aqui pode ter ar, aqui não pode ter ar aqui embaixo, descendo, né? E eu tenho também, pessoal, a entrada afogada, que é a entrada por aqui, certo? Olha, tem diferença? Tem uma ligeira diferença, ligeira mesmo. Se a minha entrada for livre, notem que eu vou ter que dimensionar a bomba, né? Para a bomba ter uma altura manométrica equivalente à altura geométrica, mas olha só, a altura geométrica ela vai até o nível da água. O nível da água é igual. Agora, eu realmente vou ter, nessa tubulação, como eu vou caminhar um tiquinho a mais, 3, 4 metros a mais, né, que é a altura ali, a altura útil, né, entre os níveis da água, como eu vou ter que subir um pouquinho mais, a água vai ter que escoar um pouquinho mais dentro da tubulação, ela vai ter um pouco mais de perda de carga, né? A perda de carga é relativa a isso aqui, mas a perda de carga numa tubulação de 3 metros, 4 metros, no máximo de comprimento, é muito pequenininha, né? Não chega a ser considerável. Agora, você diz, então nessa não vai ter, porque ele não vai subir, né? Não vai ter perda de carga, mas vai ter a pressão da água aqui para compensar isso, entendeu? Então dá mais ou menos a mesma coisa. Existe uma ligeira diferença sim, tá? Mas dá mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, ó, no Brasil, a entrada livre, que é a primeira, é mais usada, porque é tradição, tá? Agora, não é só tradição, mas tradição é um fator comum, tá? Menor complexidade do projeto para a escolha do conjunto motor-bomba. Desconhecimento da economia de energia elétrica ocasionada pela mudança de entrada no reservatório. Lembra que eu falei que nesse caso aqui eu tenho uma perda de cargazinha maior e nesse caso aqui uma perda de cargazinha menor? Aonde é que eu economizo? Olha só, quando ele fala aqui, ó, olha que legal, desconhecimento da economia de energia elétrica ocasionada pela mudança de entrada no reservatório. Eu vou colocar aqui, independente do nível da água aqui estar máximo ou estar mínimo, olha só que legal. Eu tenho que ter uma bomba que me dê uma altura manométrica suficiente para vencer essa perda de carga e subir até aqui. Se o nível da água aqui estiver mínimo, a água vai despencar aqui dentro, ok. Nesse caso, olha o que é que está acontecendo. Se o nível da água estiver máximo, ok, eu vou ter uma altura do líquido aqui grande e eu vou ter aí realmente que a altura manométrica vai ter que fazer uma pressão, né, uma força maior, então vai ter que ter uma altura manométrica maior do que o peso da coluna líquida aqui, ou seja, do que a pressão que esse líquido exerce nessa região. Ok. Mas se o nível da água aqui estiver no mínimo, a pressão que o peso da água, da coluna líquida de água dessa região, a pressão que ela exerce é pequena. E sendo pequena, eu não estou forçando tanto a bomba. Eu reduzo a altura manométrica para uma vazão constante, eu estou economizando, né? Então, nessa hipótese aqui eu economizo mais, principalmente quando o nível da água não estiver no máximo, que é a maioria das vezes, né? Poucas vezes o nível da água vai estar no máximo, né? Bom, então, explicado isso aqui, outra questão. A velocidade da água na tubulação de entrada não deve exceder o dobro da velocidade da água na adutora que alimenta o reservatório. Ela pode ser maior do que a velocidade da água na adutora, mas você tem que dimensionar essa tubulação de entrada, isso aí é equação da continuidade, que é igual a V, e verificar a velocidade, para que essa velocidade não dê mais do que o dobro que a velocidade que a água tinha na tubulação anterior, ou seja, na adutora que chegava nessa entrada, tá? O diâmetro da tubulação de entrada deve ser o mesmo da adutora que o alimenta, ok? Outra coisa, a diferença de altura entre as entradas livre e afogada, mais analogia, mais comparação entre os dois tipos de entrada, pode variar de 2 a 10 metros. Lembra que eu citei agora 3, 4 metros? Então a diferença de altura, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aqui é uma entrada livre, né? Aqui é uma entrada afogada, tá? Então a diferença de altura vai ser essa diferença entre o nível da entrada afogada, que nesse exemplo aqui
é o fundo do reservatório, mas pode ser lateral também, né, a certa altura, e o nível da entrada é livre, ok? Portanto, a entrada afogada proporciona uma economia de energia elétrica que seria dispensada para elevar a água a cotas mais elevadas, que é o que eu expliquei, né? Eu tenho, ok, aqui eu sempre vou ter que levar a água até aqui, sempre. Então eu vou ter uma perda de carga maior, vou ter uma altura manométrica maior, beleza. Aqui eu também vou. Se a água tiver com o nível máximo aqui, eu também vou. Tá? Mas primeiro, já não é tanto, porque já tem uma diferençazinha, ó. Olha a entrada aqui e o nível da água máximo aqui, ó. Já tem uma diferença, então aqui eu já economizo mais. E economizo mais ainda quando esse nível da água estiver baixo, né? Porque aqui tem H variável, né? O nível da água varia. Então, quando esse nível da água estiver mais baixo, eu economizo mais energia com a bomba ainda. E aí, aquela história. Lembra que o custo com energia, manutenção, operação da bomba é 95% do custo total? Então, é mais barato você fazer esse tipo de concepção, entrada afogada. Seja pelo fundo, seja lateral. Tá? Bom, veja a seguir detalhes da tubulação de entrada do reservatório. E aí, pessoal, isso aqui é visto de cima, tá? Isso aqui é visto de cima. Eu tenho uma tubulaçãozinha, câmara 1, câmara 2, tá? Aí eu tenho a torneira de boia, tá visto de cima isso daqui, ok? Beleza? Vocês dão uma olhadinha lá, tá? Quando o reservatório fica cheio, a entrada deve ser fechada por meio da válvula automática. Essa válvulazinha aqui, essa torneira de boia, ela tem a mesma lógica de funcionamento da instalação predial. Ela é automática. Então ela é controlada, ela é programada para que ela feche o registro no momento que o nível atingir o nível máximo. Tá? Professor, se a torneira de boia quebrar quando a bomba estiver enchendo o reservatório, a bomba vai parar, vai desligar? Não. O que é que vai acontecer? Vai chegar no nível do extravasor e vai transbordar. E aí vai acionar um técnico e o técnico vai ter que desligar a bomba. Igual e consertar a torneira de boia. Igual na instalação predial. Por isso que o extravasor precisa ser ali uma tubulação escandalosa, né? Precisa mostrar logo que tá, ei, pessoal, tô transbordando aqui, olha só, uma banho de bica. Mais ou menos isso, tá? Beleza, passada essa informação, vamos para frente. E aí eu tenho ainda, ó, essas válvulas do registro, isso aqui é o funcionamento da válvula de boia, né? Serve para manter a água de um reservatório em um nível pré-determinado, na verdade variando entre o mínimo e o máximo, tá? E abrem progressivamente à medida que o nível da água cai. Tá? Ou seja, o nível da água vai descendo, ela vai abrindo, vai deixando a água entrar, ok? Podem ser instaladas na parte inferior, na parte superior. Okay? Eu posso instalar na parte inferior, colocar uma correntezinha para ela é um flutuador, né? Para ela flutuar até o nível da água onde eu queira, tá? Bom, tem também, pessoal, ao invés de uma torneira de boia, isso daí pode ser um equipamento eletrônico, né, baseado na tecnologia ondulatória, né, um ultrassom. Então assim, ó, quando a água do reservatório provém de adutora por recalque, a boia não é utilizada. Nesse caso, utilizam-se sensores ultrassônicos, ou seja, um sensor baseado no ultrassom, tá? Instalados na laje de cobertura, no teto, tá? A laje de cobertura é o teto interno, né, o teto interno do reservatório, ok? Assim, o sensor desliga a bomba quando a água atinge o nível da água máximo e liga quando atinge o nível da água mínimo. Ok? Então, hoje em dia se faz com isso daqui, com um sensor ultrassônico. Tá? Bom, aí eu tenho também, a figura apresenta um esquema típico de reservatório elevado. Olha aí, ó, na minha opinião, isso aqui é uma obra bonita, na minha opinião. Já comentei com vocês, isso aqui pode ser pintado, pode ser colocado em iluminação, pode ser desenhado, colocado aqui umas cordinhas lógico que não para ninguém usar, né? Isso tem que ser um lugar fechado, mas simulando aquele brinquedo do parque que as pessoas, carrossel, não, sei lá, não sei o nome, não. A minha infância já passou faz tempo, tá? Uma iluminação decorativa de acordo com a cultura da cidade, ou de acordo com a data, né? Por exemplo, mês de novembro, novembro azul, mês de outubro, outubro rosa, e aí vai no Natal pinta ali de vermelho, né?
Quando o Flamengo é campeão, pinta de vermelho, quase sempre. Então vamos lá, vamos para frente. Então tubulação de entrada, tá aqui a tubulação de entrada, ó. Vejam que essa tubulação está vindo e está desembocando lá em cima. Essa entrada aqui é uma entrada livre, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a tubulação de saída. Olha como é que se dá a saída, ó. Olha aqui, isso daqui, pessoal, é o extravasor. Mas olha aqui a tubulação de saída pelo fundo. Pelo fundo, tá? Olha o extravasor aqui, ó. Eu tenho aqui, se isso daqui é circular, né? Isso aqui é circular, é um cilindro, né? É um formato cilíndrico. No nível da água máxima eu tenho uma calha que na hora que o nível da água passar desse máximo, a água vai transbordar para dentro dessa calha, né? Ela desce, isso aqui é a tubulação de extravasão, tá? Simples, né? Agora, por que eu não posso fazer saindo aqui? Primeiro, porque eu estaria abrindo o reservatório, né? Através de uma tubulação aqui. E segundo, porque essa queda d'água seria muito grande por aqui e poderia machucar alguém, né? Se tiver alguém passando ali perto. Essa tubulação de extravasão, ela desce até uma certa altura, mas ela é vista, ela tem que ser escandalosa, mas uma altura que não machuque ninguém, tá? Bom, eu li tudo? Li. A velocidade da água não deve... Tubulação de saída, hein? Já estou falando agora da tubulação de saída. Não deve ultrapassar 1,5 vezes a velocidade da tubulação na rede principal imediatamente a jusante. Então, isso aí eu tenho que controlar pelo nível da água máximo, pelo nível da água mínimo, né? Quanto mais alto tiver esse nível da água, maior vai ser a velocidade da água na tubulação de saída, então eu tenho que controlar de uma forma que ela não seja mais do que 1,5 vezes a velocidade da água na rede, tá? A saída deve ser dotada de sistema de fechamento por válvula, por registro, ok? A tubulação de saída para o reservatório enterrado, semi-enterrado e apoiado, ou seja, para os reservatórios que não são torre, que não são elevados, localiza-se no poço de rebaixo, conforme a figura. Ó, isso daqui, pessoal, é o poço de rebaixo, ó. E esse cara aqui, ó, eu tenho aqui um rebaixozinho, tá? O fundo do reservatório é nesse nível aqui, ó. Aí eu tenho um rebaixo para poder colocar aqui a tubulação de saída, ok? Então esse rebaixozinho aqui é onde eu vou tirar a tubulação de saída, ok? Isso aqui é visto de cima. Visto de cima eu tenho essa imagem aqui, tá? Para o reservatório elevado, a tubulação de saída é o que? É na laje de fundo, tá? Encontra-se na laje de fundo, situando-se o nível mínimo um pouco acima, né? E esse nível mínimo um pouco acima é o que? Está aqui o nível mínimo, é o suficiente para ter a submergência e para ter essa distânciazinha para não carregar lodo, tá? Se a tubulação for assim, tá? Se a tubulação for assim, a tubulação de saída. Se não, no fundo aqui. Mesmo assim eu tenho que ter a submergência, tá? Bom, aí eu tenho ainda o extravasor. Os reservatórios devem ser providos de extravasor com capacidade para vazão máxima afluente, né? Olha o que ele está dizendo, isso aqui é norma, ó. Com capacidade para vazão máxima que chega. Em outras palavras, você pode interpretar isso daqui assim, ó. O extravasor, ele vai ter, então, já que ele vai ter que ter capacidade para tirar a mesma vazão que chega, então ele vai ter o mesmo diâmetro da tubulação que chega, certo? Eu, particularmente, faço uma observação muito importante para vocês sobre isso. Eu, no lugar de vocês, adotaria para o extravasor desse reservatório a mesma lógica, o mesmo raciocínio, tá, técnico que nós aprendemos lá em instalações hidrossanitárias, certo? Ele tem que ter uma certa altura, lembra daqueles 30 centímetros no mínimo, tá? Ele tem que ter uma certa altura para que no mínimo uma bitola, o diâmetro dele é no mínimo uma bitola superior à bitola da tubulação de entrada. Eu, particularmente, se for para fugir de cálculo, eu coloco logo a segunda e não a primeira, tá? Se for para fugir de cálculo, eu coloco logo a primeira. Já, muito se faz assim, né, na engenharia, então já que você vai fugir de cálculo, então coloca a segunda, tá? Bom, ok, então vejam em casa aí o detalhe do extravasor, ok? Bom, aqui tem muita foto, né? Eu tenho aqui o reservatório inteiro, tá? E o detalhezinho do extravasor aqui, ó, no nível da água, puxando por aqui, tá? Bom,
a água de extravasão deve ser coletada por um tubo vertical que descarregue livremente em uma caixa. Daí, portanto, conduto livre até o corpo receptor. A folga mínima entre a cobertura e o nível máximo da água, aos 30 centímetros de novo, igual lá em instalações prediais. Deve ser previsto dispositivo limitador ou controlador do nível máximo para evitar a perda de água por extravasão, que é a torneira de Boy ou o sensor, ou o sensor, né? Ultrassom, ok? Bom, ventilação, mesma coisa, pessoal, resumindo, eu tenho que ter uma tubulação de ventilação, da mesma forma que eu tenho lá em instalações hidrossanitárias, né? Para que serve essa tubulação? Ó, o reservatório ele aumenta e desce, ele sobe e desce o seu nível, né? Quando a água vai descendo o nível, vai diminuindo, vai saindo a água, se aquilo tiver hermeticamente fechado, o reservatório estiver hermeticamente fechado, o que é que vai acontecer? Aquela massa de ar vai ter um lugar maior para ocupar, né? Então ela não, só que não está entrando ar, né? Então o que é que vai acontecer? Uma subpressão, tá? Da mesma forma, se eu tenho uma massa de ar e a água entra e o reservatório estiver hermeticamente fechado, sem comunicação com a atmosfera, vai comprimir esse ar acima do nível da água e você vai ter ali uma sobrepressão dentro do reservatório, que é desnecessário. Então essa ventilação é para isso. Na hora que o nível da água desce, a tubulação permite, na verdade ela chama a entrada de ar, né? E na hora que o nível da água sobe, a tubulação expulsa o ar na mesma proporção, para que você mantenha ali a mesma pressão da atmosfera, que é com quem essa tubulação está se comunicando, ok? Bom, então é isso que está dizendo aqui nesse slide, tá? Aqui são mais detalhes, ó. Acesso ao interior, veja que eu tenho uma escadinha aqui, ó. Tá aqui o extravasor saindo aqui, aí ele tem uma escadinha aqui que dá para dentro, tá? Essa escadinha aqui dá para fora, o guarda-corpo, inspeção, ou seja, uma tampa para inspeção, tá? Onde você pode abrir essa tampa aqui, uma escada guarda-corpo aqui por dentro também, você pode vir até aqui para limpeza, alguma coisa. O poço de rebaixo, ó, poço de rebaixo, a tubulação de saída para a rede, a tubulação de sucção na parte de baixo dessa caixa aqui, ok? Grade removível e assim por diante. Olha o extravasor aqui, ó. Então tá aí um projeto completo para você realmente buscar assimilar os detalhes desse projeto, tá? Então, a operação de reservatórios. Olha só, volume nominal. O que é o volume nominal? É o volume compreendido entre o fundo do reservatório e o nível do extravasor, o limite do extravasamento. Então, olha só. O volume nominal é a área vezes essa altura, né? Então, o volume nominal está compreendendo do fundo até o limite de extravasamento, tá? Aqui é o limite da boia e eu tenho uma folga, tá? O que é esse limite do extravasamento? É justamente aquela altura que eu tenho, que a gente viu lá em instalações hidrossanitárias, para que a água tenha essa altura e com essa altura exerça uma pressão na água que está saindo da tubulação, para que eu tenha uma carga cinética V2 sobre 2G e ele saia com maior velocidade. Então, quanto maior essa altura, maior a velocidade da água, de saída pelo extravasor. Quanto menor essa altura, mais lentamente a água sai. Se a água que estiver entrando pela tubulação de entrada estiver entrando com vazão muito grande, pode ser que essa tubulação de extravasão não esteja dando vencimento à saída da água. Ok? Então, você tem esses detalhes aqui. O que é o limite baixo e o limite alto? O limite baixo é o nível mínimo do reservatório para que não haja formação de entrada de ar na tubulação de saída ou mau funcionamento da elevatória. Nível mínimo da água. É o limite baixo. O que é o limite máximo? Nível máximo do reservatório para que haja tempo hábil de manobra, evitando que a água atinja o extravasor. Ou seja, é o nível máximo da água que você vai dimensionar como nível máximo. Para o extravasor, é isso aqui, ó. Para o extravasor ainda tem isso aqui, ó. O limite da boia. A partir daqui a água vaza. A partir do limite da boia a água vaza. Você tem uma folga, né? A partir do limite da boia a água começa a vazar. E a partir daqui é quando o limite de extravasamento eu tenho que dimensionar. Que nem nós ensinamos em instalações a você encontrar um diâmetro mais adequado para o extravasor,
de modo que, mesmo respeitando essa altura, ele não passa dessa altura. É uma distância segura até o teto. Tá? Então, esses aí são os limites. Tá? O que é o limite da boia? Nível d'água a partir do qual é acionado o mecanismo de uma boia que atua localmente no fechamento da válvula de controle, independente da atuação do operador, sendo que a boia é considerada um recurso de segurança extremo. Tá? Por quê? Porque aqui, na verdade, eu tenho uma bomba que é para funcionar 16 horas por dia. Né? Ela não foi programada para parar. Foi programada para funcionar 16 horas ou o número de horas que você projetou. Tá? Então, se dentro desse funcionamento o nível encher, o que não estava previsto, e chegar até o limite da boia, ele vai desligar. Tá? Mas o nível que você tem que projetar para nível máximo é o limite alto. O volume útil é a diferença entre o nível da água mínima e o nível da água máxima que você projetou. Isso daqui é uma segurança a mais. Tá? Isso daqui é uma segurança a mais. E o limite de extravasamento? Lâmina d'água a partir da qual começa a haver perda de carga pelo sistema de extravasamento. Que é aquilo que eu falei, que você tem o meu vídeo aí, tá? No capítulo de água fria, num dos capítulos de água fria, que é o que fala de reservatório, eu acho que é a parte 2 ou 3 de água fria, acho que é a 2 até. Você pode assistir esse vídeo e ver o dimensionamento de um extravasor. Lá tem, tá? Não vou repetir aqui. Essa disciplina já é pesada demais para eu estar repetindo o conteúdo, tá? Bom, folga. Altura correspondente à diferença entre o limite da boia e o limite alto. Entre o nível da água máximo que você projetou para a determinação do volume útil, tá? Do consumo. O consumo vem só até aqui, tá? E o limite da boia, e corresponde ao acréscimo de volume entre a emissão do alarme de limite alto, ou seja, na hora que chegou no nível máximo, soa-se um alarme, tá? E o total fechamento da válvula de controle. Tá? Então você vai ter um tempo, esse limite é pequeno, essa folga é pequena, tá? Volume útil, volume compreendido entre o limite baixo e o limite alto. Daqui, volume útil é esse, né? Que é o que a gente já tinha ensinado. Ok? No capítulo no vídeo de dimensionamento, tá? Então, isso daí é o que a gente tinha para a aula de hoje. A gente viu os detalhes aí dos reservatórios. A gente encerra na próxima aula, foco total, que a gente começa a rede. E rede também é um capítulo, é um assunto concentrado, tá certo? Vou me despedindo de vocês. Forte abraço, gratidão a vocês. Salva bom.